nome é Alex Vorres, eu nasci em Joinville, Santa Catarina. Meu pai era jogador de futebol, por isso que ele foi jogar por aqueles lados de lá e eu acabei nascendo lá, por acaso. A minha família é toda aqui do Rio Grande do Sul, eu só nasci lá, morei pouco tempo, vim morar aqui no Rio Grande do Sul. Comecei a minha carreira musical aqui na cidade de Gravataí, na Coab mesmo, aqui nessa casa onde eu estou falando, nos anos 80. Meu interesse pela música começou em festinhas, reuniões dançantes, quando eu era bem novinho, uns 14 anos, 15 anos. E eu era DJ, né? Emprestava o som, comprava um monte de disco, sempre gostei muito de música, sempre fui viciado em música. Naquela época a gente pegou uma fase muito boa nos anos 80, que era o rock brasileiro. A gente pegou aquelas bandas pop maravilhosas, a.h.a., The Cure, U2, Michael Jackson também, Madonna, todos esses artistas assim que até hoje o pessoal gosta, a gente pegou bem na época. Say goodbye on a night like this, if it's the last thing you ever do. You never looked as lost as this, sometimes it doesn't even look like you. It goes darker still. Sempre gostei de música, sempre tive envolvido com música desde essa época. Teve o Rock in Rio, aí eu tive primeiro contato com as bandas mais pesadas de heavy metal, né? Mas ainda não comecei a cantar, apenas comecei a ouvir, né? Eu comprei uns LPs, na época era LP, vinil, né? Comprei Creatures of the Night, de Kiss, depois comprei Iron Maiden, comprei um disco do ZZ Top, outro do Van Halen, e fui começando a gostar de rock e metal também, além das coisas que eu já ouvia. Meu primeiro contato com banda foi com uma galera que se reunia em Gravataí mesmo, mas era uma galera dark, a gente se vestia tudo de preto e abria roda punk em festa, tipo boate, danceteria. Naquela época a gente gostava de The Cure e a gente começou a ouvir punk rock também, hardcore, né? Então tinha uma turma que se reunia lá em Bom Sucesso, né? Uma galera, e não chegou a ser uma banda, mas foi onde a gente começou a ter um pouco de contato com composição, com banda, com esse negócio. E ali que eu decidi que mais ou menos eu queria cantar, e eu achava que a minha voz tinha mais a ver com heavy metal do que punk. Aí nos anos seguintes eu comecei a procurar banda para cantar e acabei parando numa banda aqui de Gravataí chamada Esfinge. Com essa banda eu fiz meus primeiros shows. Meu primeiro show foi aqui na Coab mesmo, no centro comunitário, na praça assim, ao ar livre, foi muito engraçado. Foi nessa pracinha, em 1988, que eu fiz o meu primeiro show. Nem existia esse colégio na época. A Esfinge tinha um som metal assim, aquele metal mais tradicional, mais arrastado na linha Black Sabbath e tal, Dio também, mas eu queria já fazer um som mais pesado. Naquela época mesmo eu comecei a ter contato com material mais pesado, tipo Slayer, Sepultura, Nuclear Assault, Venom. Eu queria fazer um som mais pesado possível. Acabou que eu fui parar em Porto Alegre, né, numas bandas lá de Porto Alegre. Antes de falar isso, eu devo recordar que a banda Esfinge, recentemente eu gravei uma música que era do repertório dessa banda, da banda Esfinge, que é a música Desejo e Prazer. Que é meio um hard rock, em português, é claro, e vocês vão ter uma noção, mais ou menos, vou tocar um pedacinho para vocês ouvirem aqui no vídeo, só para vocês terem uma noção do que era a banda Esfinge. Drogas na cabeça, deixam mais
viu, agora entenderam porque eu quero fazer um som mais, eu queria fazer um som mais extremo, tava com vontade de destruir. Essas minhas andanças nas bandas de Porto Alegre, eu fui parar na Reversed Cross, né? Chamava de Reversed Cross, porque meu inglês era muito tosco, não que eu seja um cara fluente no inglês hoje em dia, mas na época eu não tinha noção de inglês nenhuma, mas era moda cantar em inglês, então vamos gravar em inglês. Porra, o som da Reversed Cross era muito tosco, cara. O guitarrista era virtuoso. O guitarrista Kit, o baterista Gesiel, ele até toca até hoje. O baixista Luciano também toca até hoje, né? Não tocou muito tempo. São caras que tocavam pra caramba. Então eu já tinha, mas o tosco era eu, cara. O meu inglês era péssimo, cara. Cheio. Mas a gente fez alguns shows e começamos a participar da cena metal de Porto Alegre. Eu comecei a ter contato com outra galera. E é assim, cara, o som era horrível, mas a gente evoluiu. Aí nessa época eu também, eu sempre querendo participar da cena metal e me envolver mais, eu comecei a querer investir em produção de eventos. Eu cheguei a produzir até uns shows aqui na Coab mesmo. Eu queria montar um bar na época, Caos Bar, era o nome do bar que eu queria montar, de rock, metal. Não foi pra frente, mas surgiram uns eventos, entendeu? Inclusive um desses eventos era um grande evento que ia se chamar Trash Attack. Trash Attack seria um festival de 2 dias só com banda de metal, não era só trash, era metal. Tudo que era banda extrema do Rio Grande do Sul ia tocar. Inclusive a Panic, Leviathan, Leviathan, né, que são bandas conceituadas. O pessoal tinha topado tocar. E para promover esse festival, eu lembro que eu fiz uma fita demo. Eu nem tenho mais a fita, mas eu vou mostrar a imagem no vídeo. E essa fita era tipo uma coletânea com o que tinha de melhor do metal gaúcho, na minha opinião, né? Do metal gaúcho na época. No começo, isso era o começo dos anos 90, isso. Era 90, 89 ou 90, era o comecinho assim. E o festival não deu certo, né? Porque eu não tinha muita experiência em organizar festival, mas tinha muita vontade. E era muito caro, não consegui patrocínio, enfim, o festival não rolou. Mas logo em seguida, através de um amigo meu, a gente foi fazer uma música, que era tipo uma música que juntava a galera do heavy metal daqui do sul para gravar uma canção contra as drogas. É isso mesmo, a música chamada Self Control. A letra é minha, com a ajuda do Flávio, do Leviathan, e quem fez a música, a melodia, é o Vitor, da banda Sarcástica. A banda existe até hoje. E essa música reuniu algumas figuras do metal gaúcho da época, como o pessoal da próprio Leviathan, o pessoal da Panic, o pessoal do Alchemist. Na época também era uma banda que estava despontando. E eu e Egisto, né? Também, uma galera assim de respeito. Gravou junto o pessoal da Distraut também, o alemão gravou. Então, através dessa gravação, eu fui parar na banda Alchemist, que era uma banda já mais conceituada no metal gaúcho. Com essa banda eu fiz uma série de shows, assim, bastante shows bem cheios, inclusive, em locais como Porto de Elis, que era um dos melhores espaços aqui no sul para tocar. E essa banda durou uns 3 ou 4 anos comigo no vocal.
gravou 2 demos. Eu participei de uma demo. Gravamos algumas músicas, Final Madness, essa foi uma música que tocou bastante na rádio Ipanema FM na época. Nessa mesma época eu conheci também a radialista Katia Suma, inclusive eu fiz algumas festas com ela, uma delas eu fui DJ e tudo. Foi também o meu contato com rádios FM, meu interesse por rádio também começou aí. Eu sempre gostei de fazer de tudo um pouco na música. Também surgiu o convite para gravar uma música, participar de uma coletânea em vinil, coletânea chamada Trash Heaven Loud, com várias bandas gaúchas, e o Alchemist participou. A banda infelizmente não foi muito para frente, e nessa época eu acabei, em 93, 94, eu acabei me mudando para o Rio de Janeiro. Me mudei para o Rio de Janeiro em 94 e lá eu comecei também a fazer contato com o pessoal de banda de metal, e eu conheci uma galera que se tornou a banda Dust From Misery. Dust From Misery fazia um som que já era uma continuação do que eu fazia no Alchemist, que era um thrash metal tipo estilo Bay Area, esse thrash metal americano, com uma pegada mais moderna, com aquelas bandas da época que começaram a aparecer com um pouco de prog. O Dust From Misery foi uma banda que começou a querer misturar de tudo um pouco no metal, fazer um som muito diversificado. E foi uma banda que rendeu bastante coisa, muito show no Rio de Janeiro. A gente lançou esse CD aqui, a gente já tinha lançado uma fita demo, a gente lançou esse CD aqui. 11 músicas, é o único CD da banda, saiu pela gravadora Mega Hard Records. E essa banda aqui também participou do programa do jogo, na época no SBT. Estamos aqui começando mais um Jô Soares 11:30. Converso com o pessoal que faz shows de heavy metal com os Hare Krishnas, a banda Dust From Misery. Vou começar com a banda Dust From Misery, por favor. Agora sim. Que interessante, como é que dá? Está aqui o CD deles, Dust From Misery. Uma capa interessante. De quem é essa ilustração aqui? É um artista lá do Rio de Janeiro, Bernard. Esse disco. Ou está sendo lançado agora? Bom, as vendagens a gente ainda não tem noção dos números, porque o CD faz pouco tempo que foi lançado. Mas pelo pouco tempo até que está sendo bom. Pelo que eu quis passar, quer dizer, restos da miséria. É algo para você transcender a sua miséria interior, transformar isso em algo produtivo, algo positivo. Bonito, muito bem. Na noite de hoje, ouvindo a canja do Dust... Pode ficar aqui um instantinho só para eu terminar. Do Dust From Misery. A todos vocês, obrigado. Vocês em casa também, muitíssimo obrigado. Um beijo do Gordo, boa noite. A canja do Jô. Tchau. Lançando o CD pela Mega Hard Records, Dust From Misery com Jaya.
A música Jaya, que foi uma música que a gente fez com os Hare Krishnas, tá nesse CD aqui, tem um videoclipe e a gente aparece no Jô Soares, foi porque a gente começou a frequentar o templo Hare Krishna e a gente conhecia os devotos, né? A gente conversava com eles na rua e a gente fez amizade com eles, então a música é como se fosse uma homenagem para os Hare Krishnas, é isso, a música nada mais é que uma homenagem aos amigos Hare Krishnas. E os Hare Krishnas participam, a gente fazia uma festa e a gente gosta do clima festivo que é os encontros lá dos Hare Krishna, que eu nem sei o nome daquilo lá que eles fazem, festival. Ao mesmo tempo que eu tinha a banda Dust From Misery, eu comecei um projeto aqui no Rio de Janeiro junto com o Cláudio, que era o baixista da Dust From Misery, e a Mayla, que era tecladista, com o Alessandro e o Maurício, que é o Maurício Blues Bianco, mais tarde eu falo novamente dele. A gente fez um trabalho meio, vamos dizer assim, experimental. Foi o meu primeiro trabalho e assim que eu participei como vocalista ou artista fora do metal. Primeiro e único, né? Diga-se de passagem. A banda chamada Alquimia misturava ritmos brasileiros com rock. Mas no começo ia ser diferente. No começo ia ser voodoo metal. Uma proposta parecida com o que o Gangrena Gasosa já estava fazendo. Por isso que a gente desistiu do voodoo metal. Sem falar que estava começando a dar a maior maré de azar e a gente achou que era por causa daquele negócio do voodoo metal. Então a gente deixou de lado e a gente mudou o nome para Alquimia e a gente fez algumas músicas em português, a gente participou de alguns festivais e isso trouxe um pouco de influência para o próprio Dust From Misery, de trabalhar com outros ritmos fora do metal, e trouxe um aprimoramento para mim também como vocalista, que eu precisei berrar menos e tentar, vamos dizer assim, cantar um tom, uma coisa bonitinha, coisa que não era muito comum para mim. Voltando pro Dust From Misery, através do Dust From Misery a gente conheceu outras bandas, fizemos amizade com várias outras bandas no Rio de Janeiro, uma delas foi o Imago Mortis. Na época o Imago Mortis começou a gravar o CD Images from the Chevy Gallery. Esse disco é muito bom, por sinal. Eu não era da banda, mas eu já era fã deles. E eles estavam precisando de um vocalista. Na época eu estava na banda Dust From Misery, eu não pude gravar, ser o vocalista da banda. Mas eu participei desse CD como convidado na música Shoemaker. E saiu o vocalista deles durante a gravação desse CD aqui. Eles colocaram o Fernando, que gravou esse CD. O Fernando não ficou muito tempo na banda, eles me chamaram para fazer shows para a banda, para ser o vocalista nos shows, fazer a turnê do álbum, e eu aceitei, mesmo estando no Dust From Misery. Mas logo em seguida eu acabei me desligando do Dust From Misery por entendimentos, e eu nem lembro mais por que, se você quer saber. E fiquei só no Imago Mortis. A banda fez uma série de shows para divulgar o Image e clima excepcional, assim, de amizade entre os integrantes, e foi muito legal participar do Dust From Misery. Entre os integrantes do Imago Mortis era muito bom, como se fosse uma família, e a gente fez uma série de shows e a gente foi convidado para participar desse CD, William Shakespeare's Hamlet. Esse CD aqui é eu não diria uma coletânea, é algo além disso. Os caras pegaram a história do Shakespeare, né, que é o Hamlet, que é a tragédia, chamaram várias bandas, né, e cada banda gravou uma parte da tragédia, né, da história. O Imago Mortis gravou a faixa Praise in the Wind. O projeto aqui é fenomenal. Tem que abrir um capítulo só para ele. A gente participou da parte que o Rei Cláudio, né,
se arrepende de ter feito aquela monte de besteirada da história. Quem conhece a história sabe que matar o próprio irmão, né? É uma coisa sangria, sinistra. Ele ocorreu na Dinamarca, não tem história. Entre as bandas, vale citar que teve um maestro que participou, teve o vocalista André Matos, muito conhecida, bandas que eu destaco, Tuafa de Dana, eu destaco também a banda Delft, gosto muito, gosto do Torture Squad, na época o Symbols, era a banda do Edu Falaschi, que participou também, é muito boa a música dele, Nervo Caos, Hangar, enfim, só tem banda boa, né? 100% das bandas são ótimas. Bom, impressionado com a qualidade desse CD, e o pessoal também gostou da nossa música, o pessoal aqui curtiu a nossa música. Surgiu o contrato com a gravadora Die Hard e aí eu lancei meu primeiro CD com o Imago Mortis mesmo, um CD, vamos dizer assim, completo, né? Que é esse aqui, o Vida. Vida The Play of Change. Vida The Play of Change. Modéstia à parte, muita gente fala, não é só eu, isso aqui é uma obra-prima do metal nacional, meus amigos. É uma tragédia que fala de um paciente terminal que descobre estar sofrendo de uma doença chamada vida. Esse paciente terminal, né, no caso é narrado na primeira pessoa, me, né, eu. Ele passa por 5 fases antes de morrer, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão, por fim a aceitação. Muito interessante, esse CD merece um capítulo à parte, quem não tem, recomendo escutar. Vou deixar um link aqui no YouTube. Esse CD aqui, infelizmente, depois que ele saiu, meus amigos Fábio e Fabrício, que são os mentores da banda, eles saíram da banda e a gente teve que começar o Imago Mortis tudo de novo. E nesse meio período aí, eu comecei a trabalhar como produtor musical.